Você já teve a sensação de que Deus está em silêncio? Que Deus não está te ouvindo? Você já orou, já jejuou, já leu a sua palavra, mas parece que Deus, ele continua do mesmo jeito. Ele continua estagnado. E você já não ouve mais a sua voz. Calma. Neste vídeo nós vamos falar se Deus ele responde e por que você já não consegue mais ouvir a sua voz. Este é o canal Vida Cristã. E neste vídeo nós vamos falar o porquê Deus fala com você e muitas das vezes você não ouve. O meu nome é Washington e esse é o canal Vida Cristã. Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu te convido a você se inscrever neste canal, porque tem vários assuntos que com certeza vai te ajudar e vai edificar grandemente a sua vida. Mas vamos lá. A Bíblia diz em Isaías capítulo 30 e o versículo 21, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, a Bíblia diz que nós ouvimos uma voz dizendo para nós o caminho da qual nós devemos andar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15 e o versículo 4 que tudo que foi escrito para o nosso ensino, ele foi escrito desde Gênesis a Apocalipse. Então eu vou te explicar, de acordo com a palavra de Deus, o porquê Deus fala e muitas das vezes nós deixamos de ouvir, ou se ouvimos nós não sabemos distinguir, saber se é a voz de Deus, se é os nossos pensamentos ou simplesmente a voz do nosso inimigo. O primeiro tópico que eu quero falar: será que Deus ainda fala conosco? A Bíblia nos diz que Deus ele não muda, ele continua o mesmo e está pronto a falar conosco. Mas muitas das vezes nós deixamos de ouvir por vários motivos. Mas neste primeiro tópico eu quero falar com você é que Deus ele sempre responde a oração e a pergunta da qual nós podemos fazer para ele. Mas muitas das vezes a resposta de Deus não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, e o verso 3: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, da qual você não sabe. Deus, ele está sempre pronto a nos ouvir. E quando nós clamamos com sinceridade e com fidelidade e amor a Ele, Ele está pronto a nos ouvir. Deus, sempre antes dele fazer, primeiramente Ele nos revela. A Bíblia diz em Amós capítulo 3 e o versículo 7: antes de Deus fazer alguma coisa, Deus revela aos seus servos, os profetas. A Bíblia diz que quando Deus queria simplesmente destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, primeiramente Deus falou com Abraão. Abraão intercedeu. E por isso Deus guardou e salvou algumas pessoas ali. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus desejava falar com os seus servos, no caso assim, de Adão. Deus sempre na viração do dia desejava assim, ter um contato, uma fala especial com Adão. Mas talvez você possa pensar: mas se Deus ele continua falando, por que eu não ouço a sua voz? Calma. Fique comigo até o final deste vídeo para que você possa entender o porquê nós não ouvimos claramente a sua voz. Então nessa segunda parte eu quero falar com vocês o porquê que Deus ele está pronto a falar conosco e porquê nós não ouvimos a sua voz. São vários os motivos, mas eu vou te dar algumas razões, da qual eu marquei aqui. Existem muitas das vezes causa de o porquê nós não ouvimos a voz de Deus devido ao excesso de informações, as redes sociais, a ansiedade, pressa e a falta de tempo e disponibilidade para falar com Deus. Quando isso acontece, nós simplesmente deixamos de ouvir Deus falar. Eu faço uma analogia para que você possa entender. É mais ou menos quando você está numa estação lotada e cheia de pessoas conversando, e uma pessoa que está um pouco distante, quando você fala, ela está olhando para você, mas ela não consegue te ouvir. A mesma coisa é Deus. Muitas das vezes, Deus está pronto a falar, e até mesmo Ele fala, só que muitas das vezes nós não ouvimos e não entendemos aquilo que Ele quer falar. Porque muitas das vezes achamos ou pensamos que somos nós mesmos que está falando. Às vezes pensamos, muitas das vezes, que é besteira, que é uma coisa qualquer. Mas não, a Bíblia diz em
1 Reis, capítulo 19, que quando o profeta Elias, ele corre do exército de Israel, segundo a ordem da rainha Jezabel, ele vai para uma caverna. E na caverna nós temos ali um relato interessante e importante. Porque primeiramente veio o fogo, depois veio ali mais alguns elementos. Mas Deus não estava nenhum deles. Deus não estava assim no terremoto, Deus não estava no meio do fogo, Deus não estava em nada. Mas a Bíblia diz que quando Deus começa a falar com Elias, é quando estava assim com uma brisa suave. Quando nós oramos e falamos com Deus, nós falamos com Deus, mas nós precisamos também ficar um pouco mais em silêncio e parar um pouco, simplesmente para ouvir a voz de Deus. Como eu disse, Deus ele está pronto a falar conosco e tem um prazer que a gente tenha comunhão com Ele. Então, aquilo que nós precisamos é simplesmente ter disponibilidade, ter um tempo para ouvir a sua voz. O tema desse vídeo é que o Espírito Santo de Deus falava com a pessoa quando ela estiver se desviando, mas o Espírito fala ao seu ouvido para ele ir para um caminho. Quando nós estamos caminhando, Deus está pronto a falar conosco, seja em qualquer lugar, seja quando nós estamos orando no quarto, quando nós estamos andando na rua, no trabalho, seja qualquer coisa. Deus está pronto a falar conosco, mas também nós precisamos estar atento, pronto a ouvir. Muitas das vezes, dentro de nós, nossos pensamentos estão vagueando em muitas coisas. Estamos pensando muitas vezes em compromissos, em tarefas, coisas a fazer, e isso muitas vezes limita e impede Deus falar. Mas o prazer e a vontade de Deus é sempre estar em contato com o ser humano. Se essa mensagem deste vídeo está falando com você, eu peço que você nos dê um like e faça isso agora para que você não venha esquecer. E se inscreva no canal Vida Cristã para que você não venha perder mais nenhum conteúdo que venha edificar e fortalecer a sua vida. Nos tópicos anteriores, eu disse que existem algumas razões por que você não consegue ouvir a voz de Deus devido ao barulho. Mas eu vou te explicar para você como você consegue ouvir a voz de Deus mesmo no meio do barulho, do vendaval. Como você consegue fazer isso? Eu vou te dar alguns passos práticos para que você consiga fazer isso. O primeiro passo que você precisa é separar um tempo com Deus. Nem que for alguns instantes antes de você ir trabalhar, talvez acorde um pouco mais cedo, mas comece a orar, a falar com Deus a respeito do teu dia, por você ter agradecido pela noite bem dormida, e daí por diante. Leia a palavra de Deus, e eu tenho certeza que esse dia vai ser diferente. O segundo passo é que você precisa ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, é o teu manual, para que você não caia em nenhuma armadilha que o inimigo venha fazer com a tua vida. Ainda que possa ir contra você, contra os teus princípios, mas leia a Bíblia. E existem versículos bíblicos que vai te fortalecer no meio da provação, do vendaval, da guerra e da luta. E esses versículos vão te fazer você ficar de pé no meio da provação. E você precisa orar, mas em algum momento você precisa sim parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Quando você conversa com alguém, primeiramente tem um diálogo entre você e a outra pessoa, da qual ela fala e você escuta. Mas se as duas pessoas falarem ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Então, é preciso acontecer isso também. Você fala com Deus, mas também existem momentos na qual você fica em silêncio, você para e aos poucos a voz de Deus vai ser mais clara aos teus ouvidos. E o quarto passo é que você precisa obedecer a sua palavra. Deus jamais ele vai estar contra a sua palavra. Mas quando nós obedecemos a ela, nós nos mostramos para ela e para quem quiser, seja para o inimigo ou para nós mesmos, que nós estamos sim colocando a palavra de Deus em ordem na nossa vida. Eu quero fazer uma reflexão com você final, para que você possa entender. Às vezes você pode estar imaginando que Deus está longe de você, mas às vezes também está muito perto. E tão perto, mas mesmo assim você não consegue ouvir a sua voz. Mas Deus está esperando que você se aquiete no meio da provação, da dificuldade e da luta. É necessário nós passarmos por esses momentos e por esses estágios, para que nós possamos ter a comunhão e entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. A Bíblia diz em Salmo 46, e o verso 10, somente a parte A,
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É necessário nós nos calarmos no meio do vendaval, no meio da provação. Mas em meio a tudo isso, Deus está pronto a trabalhar nas nossas vidas. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você nos dê um like e se inscreva no canal Vida Cristã. E eu peço que Deus continue abençoando a tua vida. Até o próximo vídeo.